Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal As Criadas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, nos acompanhe, nos siga no Instagram, As Criadas 2018, no Facebook, As Criadas, e ative o sininho para receber as notificações. Bom, vamos para mais uma história aqui do canal As Criadas. Lembrando que o nome é fictício. Olá, Iris. Me chama Nanda. Vou te contar um pouco da minha experiência como doméstica. Trabalhei em uma casa por 9 anos. Na primeira semana, me senti desconfortável, porque percebi que em todos os lugares da casa tinha dinheiro, até nas roupas que eu iria lavar. Pensei na hora quando vi tanto dinheiro espalhado pela casa e nas roupas, que estava sendo testada. Chamei esse teste o teste do dinheiro. Não era nenhuma nota alta, pelo menos nos primeiros dias. Durante a semana, os valores foram aumentando. Até que quando fui lavar a calça do meu patrão, tinha dentro do bolsinho, bem enroladinho, R$280. Pensei comigo mesma, se eu fingir que não vi o dinheiro e molhar, ela vai falar que é minha obrigação olhar todos os bolsos. E mais, vai falar que a roupa foi mal lavada. Como falei, fui testada durante toda a semana. Até então, eu fingia que não sabia que estava sendo testada. Mas nesse dia lembro bem, foi um sábado pela manhã. Eles saíram, fui colocar roupas na máquina. Minha surpresa, R$280 bem escondidinho. Talvez eles, patrões, quisessem que eu pensasse que eles nem sabiam que existia aquele dinheiro, que eles não sentiriam falta. Mas, durante a semana, juntei tudo o que encontrei e coloquei dentro de um vaso. Aí, quando devolvia, ela falava que eram os trocos que os filhos espalhavam. Eu cheguei a achar dinheiro dentro da fronha do travesseiro. Na hora, eu ri muito pela falta de criatividade. Sim, no sábado, quando meus patrões chegaram, eu perguntei se poderia falar com os dois. Me perguntaram sobre o quê? E eu falei sobre o dinheiro que encontrei por toda a casa durante a semana e os R$280 que achei na calça. Eles falaram que nem lembrava daquele dinheiro. Aí eu falei, posso até ser pobre, não ter cursado uma faculdade, mas desde o primeiro dia que percebi que estava sendo testada, eles se entreolharam, aí tive a certeza. Aí falei, do que adianta colocar uma pessoa para cuidar da sua casa, dos seus filhos, se o tempo todo está testando a honestidade da pessoa? E falei mais, seria muita burrice da pessoa, no caso a empregada, achar que os patrões não sentiriam falta do dinheiro. Falei, vocês sabem como é, né? Gente rico faz questão por míseros centavos. Aí eles me contaram que já teve experiência de uma empregada que pegava o dinheiro, levava as roupas dela, passava um tempo sumida. E quando a patroa sentia falta, como por mágica, um tempo depois a roupa reaparecia. A empregada dava várias desculpas, até que a própria patroa pegou ela pegando uma joia e colocando entre os seios. Aí, como foi pega em flagrante, foi demitida por justa causa. Aí eu falei, mas todas Maria não têm o mesmo sobrenome. Se a senhora não estiver confiando em mim, é só falar que eu vou embora, agora mesmo. Então, eles me falaram que eu não me preocupasse, que eles não fariam mais isso. Então, continuei trabalhando. Eles tinham 3 filhos. Anos depois, começou a sumir dinheiro, joias da patroa e até um celular. E ela sempre me perguntava se eu tinha pego. Perguntava para os filhos e eles falavam que também não tinha pego. Eu desconfiava de um dos filhos, mas fiquei calada. Durante esses anos que trabalhei, não vou dizer que éramos amigas, não se engane. Patrões e empregados não são amigas. Mas ela tinha respeito por mim e eu por ela.
e eu falei a ela que ninguém soubesse, ela instalasse câmeras para pegar quem estava saqueando eles, até porque os filhos eram jovens, a casa estava sempre cheia, era um entra e sai, e ela me falou que eu estava louca, que não faria isso, porque tinha certeza que os seus filhos e os amigos não eram. E na hora eu falei, se não é ninguém, então sou eu. Ela falou, não foi isso que eu quis dizer. Continuei a vida fazendo o meu serviço. Não tocamos mais nos assuntos. Uns 2 meses depois, ela me chamou para assistirmos um vídeo. Parei o que estava fazendo e fui assistir. Foi aí que percebi que ela ouviu meu conselho e mandou instalar as câmeras, sem que ninguém soubesse, nem eu que dei a ideia para ela. E para surpresa dela, e não para minha, ela viu um dos filhos pegando o dinheiro da bolsa dela e do marido. E perguntei, o que a senhora vai fazer, já que sabe quem está lhe roubando? Ela falou que não poderia fazer nada, porque era o filho dela. Aí falei, se fosse eu ou um dos amigos, a senhora daria parte por roubo. E ela falou que sim. E por que não faz o mesmo com seu filho? Falei para ela. E ela falou que não poderia denunciar o filho e pediu que eu entendesse. Passou uns anos e só piorou. Ele se envolveu com drogas, pegava o dinheiro dos pais. Ela chegou a pagar dívida de drogas para ele não ser assassinado, mas como ele devia para muitos traficantes, acabou morrendo. Eu não aguentei e falei, se na época que ela pegou o filho roubando tivesse feito alguma coisa, talvez hoje eles não tivessem passando por isso. Uns 6 meses depois da morte do filho, eles venderam tudo e foram embora para outro estado. Me perguntaram se eu queria ir com eles. Eu falei que não. E já se passaram 9 anos. Obrigada por contar a minha história. Bom, eu que agradeço por você ter enviado sua história aqui para o canal As Criadas. Meu ponto de vista em relação à história. Sempre quando a pessoa vai trabalhar em uma casa como empregada doméstica ou em qualquer outra função dentro da residência, é muito raro você não ser testada. Porque infelizmente na cabeça dos patrões, a pessoa que trabalha na área de doméstica é uma pessoa sem cultura, é uma pessoa literalmente burra, é uma pessoa que se vê qualquer objeto vai querer pegar, vai querer se apossar como se fosse seu, enquanto na verdade não é. Ser uma doméstica é um trabalho digno, assim como ser qualquer outro tipo de funcionário. Até mesmo porque é uma troca de serviços, ninguém está fazendo ali um favor para ninguém. Você está trabalhando pelo seu salário e a pessoa está querendo seus serviços porque não tem condições de executar suas tarefas domésticas. Em relação a acusar o filho, geralmente as mães não fazem isso. É um erro. Porque se ao menos ela tivesse repreendido, chamado a atenção, talvez ele não tivesse chegado tão longe, não teria decaído tanto. E em relação às câmeras, ela chamou a empregada, não foi para ver a reação dela, foi para mostrar, constatar que ela era a que estava roubando. E para o desespero, para o impacto dela, na verdade, a pessoa que o furtava não era aquela que ela estava crente, confiando que era a empregada. Tanto que foi a primeira que ela chamou para ver, né? Porque ela queria ver, olha ali, você está ali no vídeo. É você que está roubando a minha família. E na verdade ela se deparou com um filho. Então não tem tapa na cara pior do que você pensar uma coisa e realmente ser outra. Você julgar uma pessoa pela capacidade dela financeira, pela qualidade dela de ter um estudo menor, inferior ao seu, e quando você vê, é aquela pessoa que teve tudo, que teve cultura, que teve estudo, que nasceu, como dizem, em berço e não tem ética, não tem moral. Teve tudo, mas não teve a educação que precisava ter. Os pais não souberam falar não na hora certa. Permitiram tudo, aceitaram tudo, e infelizmente o fim do filho foi um fim trágico. Mas eu acredito que serviu de lição para essa pessoa, para que ela entenda que nem todas as pessoas são a mesma e que ninguém age da mesma maneira que o outro agiu.
E quem sabe que assim ela não passou a valorizar mais as pessoas que trabalharam na casa dela. Passou a ter mais confiança e mais respeito. E saber que para ser um ladrão, para ser uma pessoa sem caráter, não precisa ser uma pessoa de baixa renda, e sim qualquer pessoa é capaz disso. E geralmente a traição vem da onde você menos espera, porque ela esperou que viesse da empregada e no fim das contas veio do próprio filho, Vitória da empregada, que deu a ideia e mostrou para ela que era honesta até o fim. Bom, gente, continue acompanhando o canal As Criadas, envie a sua história para ser contada, compartilhe conosco, transmita o que você aprendeu para outras pessoas, deixe as suas opiniões, sugestão do que você gostaria de ver aqui no canal. Tchau e até a próxima.